Boa tarde, né, a todos. Estamos aqui iniciando mais um sextor, hoje com o tema de fluxos de acesso antidiabéticos anticoagulantes não incorporados ao SUS, sendo o protocolo da Secretaria de Saúde de Camaçari. Hoje estamos com os farmacêuticos Andréa e Tiago. Vou dar a fala aqui, Andréa. Bem-vindos a essa apresentação do Sextor CESAL, que a gente vai falar sobre medicamentos, especialmente medicamentos ainda não incorporados ao SUS. A gente sabe que a incorporação do SUS é bem mais lenta do que a gente queria, né? Do que a gente precisa. Só que muitos desses medicamentos novos que surgem no mercado, muitos não têm evidência suficiente mesmo para serem suficientes para serem incorporados ao SUS. Mas alguns têm. Alguns têm, eles são muito eficientes e necessários para a utilização, que sejam utilizados em algumas condições clínicas. E a Secretaria de Saúde pensa nisso e não pode deixar o paciente precisar judicializar para utilizar um medicamento que ele necessita. Só que é necessário, para o setor público fornecer esses medicamentos, é necessário também um estudo de sustentabilidade financeira. E é claro que a gente também fez esse estudo. Então, o farmacêutico Tiago vai apresentar agora os fluxos de acesso a antidiabéticos e anticoagulantes não incorporados ao SUS, um protocolo da Secretaria de Saúde de Camaçari, publicado em Diário Oficial. E eu vou apresentar aqui os títulos de Tiago. Tiago, grande farmacêutico da nossa Secretaria de Saúde. Ele tem mestrado em Medicina e Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Ele é especialista em avaliação de novas tecnologias em saúde. O que a gente está fazendo agora é uma avaliação em novas tecnologias. Então, ele é especialista pela UFBA. Os dois protocolos, tanto dos antidiabéticos não incorporados quanto anticoagulantes não incorporados, foram elaborados por Tiago Moreira Trindade, Andréa Dias Teixeira, mas assim, eu digo que o mérito mesmo é de Tiago, e os estagiários de farmácia, deixa eu ler aqui, que eles foram ótimos. Reinaldo Oliveira, Vitória Ellen e Yasmin Silva. Meus parabéns, viu? Vocês estão entrando na profissão com o pé direito. Já tem aí um protocolo publicado no Diário Oficial com o nome de vocês. E os dois protocolos com médicos especialistas. No caso do protocolo dos antidiabéticos, a consultora foi a doutora Fernanda Menezes, que ela é lotada aqui no município, lá no CASME. E o protocolo dos anticoagulantes, do nosso consultor convidado foi o doutor Márcio Souza Silva, que é lotado lá na Policlínica da sede. Então, eu estava bem ansiosa por esse momento, porque assim, não é só a gente publicar e distribuir pelo município e os médicos da rede de saúde que leiam e entendam. Não, a gente tem a preocupação de explicar o protocolo e também no que ele foi embasado, e inclusive no curso de sustentabilidade financeira. Então, eu queria passar a palavra para o nosso grande farmacêutico, Tiago. Olá, gente. Boa tarde, André. Agradeço a apresentação, agradeço também, Tami, né, a introdução, a contextualização. E vamos lá, né, porque nosso tempo é muito breve. Nós vamos apresentar esses dois fluxos de acesso, né, como a Andrea já antecipou, aos anticoagulantes orais, né, os anticoagulantes orais diretos, e o fluxo de acesso também a dois antidiabéticos, tá? E a gente está falando aqui, é sempre bom ressaltar, frisar, que são medicamentos, né, não incorporados ao SUS e que a iniciativa é própria da Secretaria de Saúde de Camaçari e a contrapartida, ou seja, o financiamento, né, da disponibilização desses medicamentos de acordo com os fluxos propostos e já aprovados, eles são de total iniciativa da CESAL, tá? Então, não haverá contrapartida federal, estadual, é bom que se frise isso. Bom, vamos lá. Esse é o resumo, né, o sumário da nossa apresentação. Então, a gente pode
conceber ela em duas partes principais. A gente vai falar primeiro dos antidiabéticos e da proposta de inclusão, né, focado na classe dos inibidores da dispeptidase do tipo 4. E, em seguida, nós vamos para o fluxo, né, a proposta de fluxo de incorporação, fluxo de acesso aos anticoagulantes orais. Para cada apresentação, a gente vai falar da população-alvo, né, a proposta, né, da população-alvo a ser beneficiada, que irá acessar esses medicamentos. A gente vai falar também dos custos estimados, né, para incorporação de cada um desses medicamentos, são estimativas, né, e a gente vai tentar prever também qual vai ser o impacto orçamentário disso qual pode ser o impacto orçamentário disso para Camaçari, e, de maneira geral, falar, né, discutir um pouco desses critérios propostos, tá bem? Então, vamos lá. Com relação aos antidiabéticos, nós temos uma proposta de inclusão, na verdade, o fluxo de acesso para a inclusão dos IDPP-4. Né? Por que isso se dá? Bom, a gente tem um arsenal básico, né, arsenal terapêutico medicamentoso básico, né, disponível na atenção básica de Camaçari, que inclui a maioria dos medicamentos utilizados no tratamento do diabetes mellitus do tipo 2. Né? Nós estamos falando aí dos medicamentos das classes das sulfonilureias, da biguanida, né, que na verdade é simplesmente a metformina, dos inibidores da alfa-glicosidase, classes terapêuticas diversas, né, que compõem esse arsenal, esse conjunto de medicamentos destinados ao tratamento medicamentoso do diabetes mellitus do tipo 2. A proposta aqui é a disponibilização de mais uma classe terapêutica, que inclusive não está ainda padronizada no SUS, não foi padronizada no SUS até o momento, mas que Camaçari passa a disponibilizar a partir dessa proposta. E a proposta lembrando que isso aqui é um fluxo de acesso específico, então, é para pacientes que não apresentaram resposta terapêutica aos medicamentos de primeira linha, que são esses que compõem o conjunto básico, o conjunto terapêutico básico, disponibilizado, né, pela atenção básica. Bora, 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 bora. Tem alguém com áudio ligado. Ou então, os pacientes que têm alguma condição especial, certo? No nosso caso aqui, dos inibidores da dipeptidase, quem são esses pacientes? Só um minuto. Paula, você pode desligar o áudio de todos por enquanto? Paula? Já desliguei o áudio de todo mundo. Obrigada. Menos o Thiago. Obrigado, Paula. Eu estava tentando fazer isso aqui. Então. Pronto. Então, seguindo, é um fluxo de acesso específico. No nosso caso, nesse caso aqui, é para pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 e que tenham também prejuízo da função renal, né? Mas não é um prejuízo leve, é um prejuízo grave, pacientes que apresentam depuração renal menor do que 30 ml por minuto. O medicamento a ser padronizado aqui, a proposta é linagliptina especificamente, tá? Representando essa classe dos IDPP-4. Então, quando a gente pensa, né, na incorporação de medicamento, é preciso também pensar no impacto, né, na população beneficiada e no impacto orçamentário que ele deve exercer, a sua incorporação vai exercer sobre o poder público, né? Porque a gente está falando aí de dinheiro público, de financiamento de tratamento medicamentoso, e é preciso que a gente pense na sustentabilidade para isso. E para a gente pensar nisso, a gente tem que levantar qual seria a população beneficiada. Então, esses dados são dados, em sua maioria, dados muito atuais, o que não é tão atual, que passa de mais ou menos 5 anos de captação, são dados que a gente não encontrou mais recentes. Para todos, tem fontes específicas nas referências dessa apresentação, e essa apresentação vai ficar disponibilizada. Bom, a gente pode estimar que a população para 2024, já estimada para Camaçari, isso é uma estimativa, né, que se baseia em projeção do censo de 2022, mais a evolução da população. Seria essa aí, de quase 350 mil habitantes. Vamos trabalhar com ordem de grandeza para não falar número quebrado, tá? E a prevalência do diabetes mellitus na população brasileira, segundo o Ministério da Saúde, seria de 6,9%. Com isso, Camaçari já teria, né, com base nessa prevalência aí, aproximadamente 24 mil pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. Como o nosso protocolo ele propõe o acesso a este medicamento para pacientes que, além de diabéticos, têm doença renal crônica, e a gente está pensando aqui
aqui a gente mostra diversos graus da doença renal crônica, a gente está pensando especificamente nos graus mais graves, né? Paciente mais debilitado, aí, estágio 4 ou 5 de insuficiência renal, que são aqueles pacientes que têm a insuficiência renal abaixo de, abaixo de 30 ml por minuto, né? De depuração renal. Esses pacientes, na população geral, eles representariam, somando grau, estágio 4 e estágio 5, 0,5% da população geral. Só que aqui a gente está pensando não só na população geral, a gente está pensando em pacientes com insuficiência renal entre os pacientes diabéticos. E aí é claro que essa proporção, ela não é apenas de 0,5%, né? Ela é maior. Então, a prevalência média de doença renal crônica, aí, entre diabetes mellitus tipo 2, de acordo com o estudo de 2023, uma revisão sistemática do ano passado, a estimativa é de que 27% de todos os pacientes com diabetes mellitus tipo 2 tenham algum grau de insuficiência renal. Não necessariamente esses graus mais graves que a gente está elegendo aqui para disponibilizar o medicamento. Quando a gente aplica a proporção da população geral, né, para os estágios 4 e 5 na população diabética, a gente teria uma ordem de grandeza de, no máximo, 22,6 pacientes diabéticos que têm insuficiência renal grau 4 ou 5. E aí, aplicando isso para a população de Camaçari, a gente teria uma média de 2.500 pacientes, aproximadamente, se todos esses pacientes com esses critérios ditos, diabetes mellitus tipo 2 e doença renal crônica graus 4 ou 5, se todos eles acessassem o SUS, se todos eles demandassem o medicamento, a gente teria esse teto aí de 2.500 pacientes, ok? Isso é um dado teórico, estimativo. Existe uma dificuldade que a gente não encontrou na literatura nenhum dado que especificasse qual é a prevalência populacional de pacientes com doença renal 4 e 5, que são aqueles que nos interessam aqui, que são os mais graves, que vão ser beneficiados com acesso à linagliptina, entre os pacientes diabéticos, tá? A gente não encontrou isso, essa proporção estratificada pelo estágio da doença renal. A gente encontrou uma prevalência geral, e por isso que o nosso dado acaba sendo indireto. E até, de certa forma, superestimado, porque o que a gente espera é que seja um pouco menor essa proporção, ok? Então, essa é uma limitação desse cálculo. Bom, de maneira geral, o que a gente está promovendo aí de melhora terapêutica com a disponibilização desse medicamento, né? Essa classe dos inibidores da dipeptidase do tipo 4 e DPP4, eles aumentam a biodisponibilidade das incretinas, né? Notadamente a GLP-1. E com isso ele promove, claro, aumento da síntese e secreção da insulina, redução de glucagon, melhora da saciedade, tem efeitos diversos, tá? E aí, do ponto de vista clínico, o que acontece? Já é provado, né? Os estudos científicos, eles embasam a melhora clínica de 0,5 a 0,8%, tá? Com o uso dos IDPP-4, em termos de hemoglobina glicada. Esses medicamentos têm uma vantagem terapêutica muito importante, que eles promovem um baixo risco de hipoglicemia, né? Diferentemente, por exemplo, de classes como a sulfonilureia, né? Glibenclamida, gliclazida, que são medicamentos que compõem a primeira linha de tratamento, mas promovem um risco maior de hipoglicemia. Tem pacientes que não toleram em razão da hipoglicemia, e com essa classe, esse problema praticamente não existe. Essa classe tem efeito neutro sobre o peso, né, do diabético, e ela tem segurança cardiovascular bem estabelecida, tem diversos estudos que atestam essa segurança. E mais tarde eu vou falar um pouco dessa segurança cardiovascular. E dispensa ajuste renal, né? E essa vantagem é reputada especificamente para a linagliptina. Então, o paciente ele pode ser praticamente dialítico, né? Ter uma função renal muito prejudicada, muito comprometida, e ainda assim não precisar de ajuste de dose, né? A linagliptina, na sua dose plena, ela não precisa de ajuste de dose, mesmo para pacientes que têm comprometimento renal grave. Então, são diversas vantagens terapêuticas. Tá. E aí a gente, até intuitivo, a gente pergunta por que a linagliptina, né? Entre diversos medicamentos da classe dos IDPP-4, a linagliptina, ela foi disponibilizada, né? Selecionada aqui, por quê? Primeiro, a linagliptina atualmente, né, até o momento de realização dessa pesquisa, que foi no fim de 2023, ela era o único representante dessa classe que disponibilizava de genérico, tá? De medicamento genérico. Então, já houve quebra de patente, enfim. Por outro lado, quando a gente pensa apenas em preço direto, a gente
chama a atenção da gente a alogliptina, outro medicamento da mesma classe, e que tem um valor bem abaixo da linagliptina, né, comparando ela seja com a referência da linagliptina, que é o 770, seja com o genérico ou similar da linagliptina. Ok. No entanto, é preciso considerar que a linagliptina, ela tem como dose máxima, dose teto, o valor de 5 o comprimido de 5 miligramas mesmo, tá? E no caso da alogliptina, o paciente ele pode fazer upgrade, né? Titulação da dose até atingir a dose máxima de 25 miligramas, tá? E aí esse custo, ele se torna praticamente comparável da linagliptina, só que acaba se tornando maior quando a gente considera que a linagliptina tem um genérico, oferece um genérico, e daí também, além de genérico, oferece possibilidade maior de fornecedores e fabricantes do medicamento, já que já há a quebra de patente. Então, esse preço fica inferior ao preço da alogliptina, quando a gente considera a dose máxima do medicamento, tá? Então, veja, as principais evidências científicas que a gente traz aqui para embasar, né, por que a gente está reputando, atribuindo a essa classe terapêutica vantagens terapêuticas. Esses estudos aí, em sua maioria, são estudos que, para cada um desses medicamentos, evidenciam a segurança cardiovascular, porque a grande sacada aqui é a seguinte, a informação que eu quero passar esses medicamentos, eles são seguros, trazem aqueles benefícios terapêuticos informados, e, além disso, eles não são piores do que os atualmente disponíveis com relação à segurança cardiovascular. Aqui eu não estou falando que esse medicamento vai melhorar ou promover proteção cardiovascular. Não é isso. O que eu estou dizendo é que está comprovado, está provado, né? Está bem documentado que esses medicamentos não promovem piora ou aumento de risco cardiovascular para esses pacientes. E é isso que a maioria desses estudos aqui atesta. E aí, quando a gente vai pensar nos custos estimados da incorporação desse medicamento em Camaçari, a gente toma um susto, por quê? Veja, essa aqui é uma possibilidade. Se a gente fosse incorporar a linagliptina para toda Camaçari, né? Então, vamos disponibilizar em todas as unidades de atenção básica, em todas as farmácias da atenção básica de Camaçari, vamos disponibilizar a Lina no elenco para qualquer paciente, para qualquer usuário que chegar com a receita e cartão SUS. Pronto. Aí, o que ia acontecer? A gente teria aí os cálculos são diversos com preço similar do referência e do genérico, mas simulando a melhor hipótese aí, a gente teria que, anualmente, esse custo seria de 43 milhões de reais, tá? Anualmente. Isso, é claro, a gente está considerando se todos os diabéticos utilizassem a linagliptina, como eu falei. Na prática, a gente vê que nem todos os usuários acessam o SUS, nem todos os usuários diabéticos usam necessariamente medicamentos dessa classe, tá? Mas a hipótese seria que, se todos utilizassem, a gente teria um gasto hipotético de 43 milhões. E aí, o que acontece? Diante disso, né, desse impacto orçamentário, nessa possibilidade, né, essa hipótese de impacto orçamentário tão alto, de 43 milhões, a gente precisa racionalizar, né, e considerar quais são os critérios para acesso a esse medicamento, porque seria insustentável do ponto de vista financeiro, né? Para você ter ideia, hoje a assistência farmacêutica ela gasta, para o ano de 2003, foram quase 7 milhões investidos em medicamento, isso de recurso só do município. Então, como é que a gente poderia pensar numa incorporação que sozinha poderia chegar a 43 milhões? Inviável e insustentável. Então, é por isso que esses critérios, do ponto de vista clínico, eles promovem vantagem, conforto e possibilidade, um ganho, pensando do ponto de vista de mais uma alternativa terapêutica para esses usuários que já são debilitados, né? Afinal, são usuários com insuficiência crônica grave, renal crônica grave. Quais seriam esses, como eu já disse, com diabetes mellitus do tipo 2, que já estão em terapia otimizada, ou seja, utiliza pelo menos 2 outros antidiabéticos e que não conseguiram melhora o controle do monitoramento diabético, do diabetes, perdão, com esses medicamentos já em uso e disponibilizados pela atenção básica, e que, além disso, eles têm insuficiência renal crônica, né, com depuração renal inferior a 30, menor ou igual a 30 mililitros por minuto. E essa estimativa seria de 5, atingiria esses 2.500 pacientes. Vejam que esses 2.500 pacientes, é preciso dizer, a gente não tem atualmente 2.500 pacientes cadastrados para acesso a esse medicamento. O que a gente está pensando aí é que, se, na pior hipótese, atualmente, se hoje, por exemplo, a gente conseguisse automaticamente
disponibilizar a linagliptina a todos os pacientes que atendem esses critérios, acessando o SUS ou não. Se a gente pudesse, né, fazer esse milagre de disponibilizar o acesso para todos, 100% dos pacientes com esse critério, a gente teria uma pior hipótese, que seria no máximo de 2.500 pacientes. Por que eu digo no máximo? Porque esse cálculo tem uma superestimativa aí, como eu falei. A gente não tem dados de estratificação da doença renal nesse grau, a gente não achou, na verdade, entre pacientes diabéticos, tá? Então, seria a pior hipótese, 2.500 pacientes hoje em Camaçari. Dentro dessa pior hipótese, a gente teria que, para disponibilizar o medicamento genérico ao preço que a gente cotou, na verdade, cotou não, a gente obteve esses preços, todos baseados na tabela publicada pela Anvisa, da CEMED, da Câmara de Regulação de Medicamento, que ela dá o preço máximo de venda ao governo desses medicamentos, já ajustado para o ICMS da Bahia. E aí, a gente obteve uma média de todos os preços. Claro que tem preços menores do que isso. Preço de R$ 5 por um comprimido, que já não é um preço módico, de jeito nenhum. Então, a gente teria, aí, considerando essa média de R$ 5 por comprimido, um gasto mensal de 12.500, um gasto anual de 4,5 milhões. Isso não é pouco, mas a gente precisa ponderar. Nós estamos considerando o pior dos casos, né? Que é impraticável agora, porque o programa está começando. Começando assim, no sentido de começando a divulgação, né, do protocolo. E aí, a gente pensando na incidência, é preciso a gente pensar aí para os próximos anos, né? Então, o estudo que a gente achou, a evidência que a gente achou para a incidência acumulativa da insuficiência renal entre pacientes diabéticos, ela também é uma evidência que não estratifica, ela não considera apenas os mais graves, que são aqueles que nos interessam. Aí ela também é superestimada. Então, ela joga para cima, e jogando para cima, aconteceria que, ao longo de 15 anos, esse quantitativo de pacientes aumentaria em quase 55%. E isso daria, por exemplo, que daqui a 15 anos, hoje é 2024, em 2039 a gente teria um custo aí de quase 7 milhões, tá? Considerando esse teto de todos os pacientes atendidos, né? Que é uma situação hipotética e real. Na prática, não é isso que acontece. As limitações eu mencionei aqui, é que o impacto orçamentário está superestimado, já expliquei por quê. Atualmente, esse é o cenário, né? O PDML já vinha propiciando o acesso de pacientes a esses medicamentos, só que o que acontecia antes é que nós não tínhamos uma padronização, né? Então, havia pedidos de alogliptina deferidos e de linagliptina. A partir de então, nós temos oficializado, já publicado em Diário Oficial do Município, a disponibilização específica, segundo esses critérios, para linagliptina. Ele é o medicamento de escolha, tá? Atualmente são 6 pacientes cadastrados no PDME e 5 para alogliptina. A proposta é que, gradativamente, esses pacientes para alogliptina, de acordo com a anuência do médico assistente, sejam migrados para a linagliptina. Esses são os CIDs contemplados, porque a proposta a gente estabelece um fluxo de acesso e a gente vai, claro, especificar, restringir quais são as condições clínicas contempladas e quais são também os critérios clínicos, quais são os CIDs contemplados também. Para o usuário ter acesso a esses medicamentos, ele precisa, né, portar o seguinte conjunto de documentos. Então, formulário de solicitação do setor, RG, os documentos pessoais, né, que eu não vou mencionar um por um, porque nosso tempo é curto, e documentos específicos. No caso, especificamente, aí, dessa classe terapêutica, a gente exige, enquanto exame médico, né, exame laboratorial, clearance de creatinina, porque a gente precisa comprovar que aquele usuário se encontra numa situação de insuficiência renal grave, e exames de monitoramento de segurança, amilase pancreática e lipase pancreática, ok? Além disso, claro, a comprovação do diabetes através da glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Esse quadro, ele mostra, isso é um print, na verdade, do portal de acesso à CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, no SUS, a Comissão do Ministério da Saúde. E ele mostra que, quando a gente busca antidiabéticos, a gente obtém aí outro medicamento, né? A gente tem proposta de incorporação e já incorporação de dapagliflozina. Só um minuto. De dapagliflozina, mas não existe até hoje nenhum pedido, né, de incorporação de nenhum dos medicamentos dessa classe dos IDPP-4 no SUS. Para diabetes, aliás, não existe demanda nenhuma de avaliação, então nunca foi pedido ao SUS a incorporação deles.
Então, com essa incorporação, o que acontece? A gente resume aí, nesse quadro, qual acaba se tornando o arsenal terapêutico para o diabetes em Camaçari, e a gente compara isso com o Brasil. É claro que isso é de uma maneira geral, né? O que o Brasil preconiza? O que o Ministério da Saúde preconiza? Municípios e estados, eles têm autonomia, né? Notadamente os municípios, para padronizarem e definirem seus elencos de maneira autônoma. Então, considerando isso, Camaçari tem atualmente todos os que o Ministério da Saúde recomenda, inclusive a linagliptina, né? Considerando o DPP-4, coisa que o Ministério da Saúde, que é um medicamento que o Ministério da Saúde, por exemplo, não tem incorporado e a Rename não tem padronizado. A Rename é a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, né? E aí, outra questão é que em Camaçari, aqui esse asterisco se explica por quê. O Ministério da Saúde ele incorporou o medicamento da dapagliflozina, dessa classe aqui, SGL tipo 2, que são medicamentos que promovem benefício no diabetes associado a doenças cardiovasculares, principalmente, né? E aí, esse é o perfil de pacientes que foi contemplado pelo Ministério da Saúde para acesso a esse medicamento aqui, que está incorporado na Bahia e que pode ser acessado pela Secretaria de Saúde da Bahia. Estou falando de outra classe, não do Lina, né? Lina é disponibilizado por Camaçari, mas o dapagliflozina, o que acontece? Por lei, Camaçari não tem a obrigação de fornecer, porque o fornecimento acontece pelo Ministério da Saúde, segundo critérios específicos. Mas Camaçari expandiu, né, os critérios definidos pelo Ministério da Saúde para beneficiar uma parcela de pacientes que tem benefício clínico comprovado através dos ensaios clínicos, mas que não é coberta, né, que não é atendida ainda pelo perfil proposto e aprovado pelo Ministério da Saúde, que é o seguinte. Até atualmente, a dapagliflozina, pelo Ministério da Saúde, ela é disponibilizada para pacientes diabéticos que têm doença cardiovascular como comorbidade, né? Alguma dessas doenças aí mencionadas. E, além disso, são os pacientes que têm idade a partir de 65 anos. O que acontece é que, com base em evidências científicas de pacientes com idade menor do que 65 anos e que tenham essas mesmas comorbidades, se beneficiam, têm benefícios clínicos significativos como redução da mortalidade e ou da hospitalização por doença cardíaca, esses benefícios também se estendem em idades menores. E Camaçari decidiu expandir, quer dizer, ela passa a fornecer para os pacientes que, vejam, o Ministério da Saúde recomendou para a partir de 65 anos. Camaçari, entre 40, antes de o usuário completar 65, ele tem acesso em Camaçari através do PDME. Entre 40 e 65 anos já é um critério suficiente, com base em todos os outros critérios, para acessar o medicamento da classe em Camaçari. E aqui a gente situa empagliflozina ou dapagliflozina, porque os desfechos clínicos de segurança e eficácia são semelhantes, né? E é importante dizer que como a gente não tinha ainda conseguido disponibilizar a dapagliflozina, a empagliflozina foi disponibilizada, e aí o que a gente pede é que no momento da vinculação do paciente, o médico assistente, ele concorde, né, com o termo de anuência que permita, né, sempre com a ciência dele, que essa migração de EMPA para DAPA será feita. Afinal, o Ministério da Saúde padronizou DAPA. E quando o usuário completa 65 anos, ele é migrado, né, para o fluxo de acesso da cesárea. Então, esse é o quadro síntese da proposta de incorporação da empagliflozina, da linagliptina, né? Que são os pacientes com insuficiência renal 4 ou 5 e diabetes mellitus. Essa disponibilização é custeada totalmente por Camaçari, sem contrapartida estadual ou federal. A proposta tem um benefício potencial, né? É considerado potencial e teórico de beneficiar, teoricamente, atualmente, poderia beneficiar até 2.500 pessoas com esse perfil. As solicitações devem ser encaminhadas ao PDME. É isso. Agora a gente segue, né? Eu acho mais interessante a gente seguir para a parte para o fluxo seguinte, que é o de anticoagulantes, e em seguida a gente parte para as respostas, né? Deixa eu ver o que houve aqui. Deixa eu voltar para a apresentação, que eu acho que eu cliquei na referência e aí ele seguia para o SAT. Vou voltar, né? Só um minuto, gente.
Pronto, voltando. Agora vamos partir para o fluxo de acesso proposto para anticoagulantes orais diretos. Os anticoagulantes orais diretos, eles estão destinados ao tratamento de pacientes que têm, com a finalidade de prevenir AVC na fibrilação atrial não valvar, né, apenas a pacientes não valvares, e fazer a profilaxia pós-operatória de TVP e TEP, né, trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, e profilaxia de TVP também para pacientes com restrição de mobilidade, tratamento de TVP e TEP, promover a redução do risco de recorrência, né, da trombose venosa profunda do tromboembolismo pulmonar e a redução de risco de eventos cardiovasculares trombóticos maiores, ou vasculares trombóticos maiores. Para se ter ideia, por exemplo, contextualizando, os anticoagulantes diretos, eles compõem, eles são um dos grupos que representam maior gasto, maior venda, né, para o varejo farmacêutico hoje em dia. Então, a demanda é muito grande, né, mundialmente falando isso. A proposta do PDME é considerando que existe um público que necessita muito desses medicamentos e que comprovadamente não apresenta uma boa resposta ou apresenta um risco muito aumentado de persistir em uso do medicamento que atende esse público e que já está padronizado na atenção básica. Qual é esse medicamento? É a varfarina. Então, a gente está pensando aqui, do ponto de vista da viabilidade, a gente precisa restringir esse acesso. E o acesso seria destinado aos pacientes que não respondem à varfarina, disponibilizada no SUS, e cofinanciada pela União e pelo Estado, que não responde a esse medicamento e que precisa de um medicamento que promove segurança maior, tá? Para eles. E qual é a nossa proposta aqui? Na prática, são os pacientes que têm comprovadamente dificuldade de monitorar, né, esse parâmetro da coagulabilidade. O uso de varfarina depende desse parâmetro, desse acompanhamento da coagulabilidade do paciente para evitar risco de sangramento ou risco do evento que está querendo se prevenir, né, que seria a trombose ou AVC. Então, esse RNI ele precisa ser monitorado continuamente para que o usuário ele persista numa faixa terapêutica pretendida. O uso dos anticoagulantes orais diretos, ele dispensa nessa necessidade de monitoramento do RNI. E a gente pensa que os usuários que têm o risco maior com a necessidade de monitorar serial o RNI com frequência, são os pacientes que apresentam comprometimento da mobilidade, né? Ele não pode se dirigir à unidade de saúde para fazer o exame de RNI, comprometimento cognitivo, né? E incapacidade de acompanhamento para esse monitoramento do RNI. Então, o usuário não tem condições de fazer esse manejo adequadamente, né? De lidar com esse manejo. E usuários que têm moradia de difícil acesso. Quando a gente fala de moradia de difícil acesso, é o usuário que não consegue acessar a unidade básica, ou cuja moradia não está coberta por uma unidade da atenção básica, seja a unidade básica de saúde ou estratégia de saúde da família, tá? Por quê? Porque nessas unidades, Camaçari disponibiliza, né, o ponto para a solicitação do exame de RNI. E se o usuário não tem acesso a esse exame, não tem acesso à unidade, comprovadamente, aí ele seria eleito para o acesso ao anticoagulante oral direto, que é essa tecnologia que dispensa a necessidade de controlar a RNI. Além disso, os usuários que, independente desses outros critérios, têm mais do que 80 anos, que apresentam maior dificuldade, uma labilidade maior com relação ao controle do RNI. Ou pacientes que, independente desses critérios listados, não apresentem controle de RNI comprovadamente, através de 3 exames prévios de RNI, comprovando que o usuário não consegue atingir a meta, a faixa preconizada de RNI para a situação clínica dele. E o medicamento padronizado aqui foi a rivaroxabana, né? Então, resumindo, os critérios são diagnósticos e clínicos. Vamos lá, vou acelerar. Fibrilação atrial ou tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, e, além disso, outros critérios, que são clínicos ou sociais, né? Essa dificuldade de controle ou o risco de mobilidade comprometida, né? Pacientes com alto risco e que tenham mobilidade comprometida. Nem todo usuário que tem mobilidade comprometida, claro, tem necessidade de uso de anticoagulante, numa situação específica. Idade maior do que 80 anos, tá? Agora, a previsão, né, epidemiológica é com base nesses dados aí, o dado populacional mesmo de lenacleptina que eu já mostrei, e a estimativa é que, de acordo com a prevalência mundial, a fibrilação atrial, ela, na verdade, isso aqui é brasileiro, né? Esse dado aqui, perdão,
Não, é mundial. A prevalência mundial da fibrilação atrial é de 0,51%, né? E aplicando isso à camaçaria, seriam quase 1.800 pacientes. E considerando que ou o usuário pode ter a fibrilação ou uma trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar, um ou outro, além desses pacientes, teria a cobertura para pacientes também com esses quase 8.700 pacientes que têm essa condição aqui, que corresponde a 2,5% da prevalência mundial. Além dessas situações, de uma dessas situações, ele também pode ter dificuldade de controle de RNI. Nós tivemos grande dificuldade de achar um dado epidemiológico, um dado de estudo que trouxesse uma estimativa de prevalência, qual é a prevalência na população de usuários que não respondem bem à varfarina. Então, a gente utilizou um proxy. O proxy nada mais é do que um indicador indireto, aproximado, que não é o ideal, mas que pode ser utilizado quando não se tem noção nenhuma, só para nortear. Então, esse proxy é uma ideia, é um dado de um estudo, que ele traz a estimativa da taxa de abandono da varfarina em até 6 meses. Então, pensando naqueles usuários que começaram a usar a varfarina, mas que precisaram abandonar por razões diversas. Isso chegaria a 21% em 6 meses. É um dado superestimado? Um pouco, porque nem todos os usuários abandonam a varfarina necessariamente por critérios clínicos de segurança. Às vezes é por preferência do usuário, preferência do prescritor, condições diversas. Mas é o dado que a gente dispõe nesse momento. E, além disso, pacientes com mobilidade comprometida, nós não achamos dados específicos para a mobilidade comprometida de interesse para a indicação de anticoagulante oral direto. Então, esse dado a gente não computa. E pacientes com idade maior que 80 anos, maior ou igual a 80 anos, que, de acordo com o IBGE, 2,26%. Então, somando isso daí, se toda a população de Camaçari com esse perfil fosse atendido, a gente teria 10.400, quase 10.500 atendidos, certo? Desses, que não respondem à varfarina seriam 2.200. Se a gente aplicar somente os critérios que a gente quer considerar que são esses que têm dificuldade de coagular, ou de manter controle com varfarina, e também os pacientes que têm mais de 80 anos, a gente somaria 237 com 2.201, daria 2.438, também vai arredondar. Coincidentemente, deu parecido com outro, quase 2.500 pacientes, se todos acessassem o SUS hoje. Eu não vou falar de mecanismo de ação porque o tempo está corrido, mas eu já falei das vantagens terapêuticas dele de maneira rápida. Dispensa a necessidade de monitorar, né, essa classe que a gente está propondo aí como opção aos anticoagulantes, a varfarina, perdão. A redução nas interações medicamentosas, que a varfarina tem diversas, um amplo perfil de segurança para essa classe dos anticoagulantes orais diretos e um menor risco de sangramento intracraniano grave. E aqui no nosso caso, a gente precisa justificar por que a rivaroxabana, né? Então, esses são anticoagulantes orais diretos, os principais disponíveis no Brasil, e o que acontece é que, das opções, nós padronizamos a rivaroxabana, porque ela é um medicamento que já tem a quebra patentária, mas não é só ela, a pixabana também. Mas veja, além disso, embora a pixabana ela pareça ter um preço menor, em algumas situações o paciente pode fazer uso de dose dupla da pixabana 2 vezes ao dia. E para a rivaroxabana, não, é 1 vez ao dia. Então, acaba que o preço se torna semelhante. Só que outra vantagem adicional é que, além do fator custo direto, a gente precisa considerar que a rivaroxabana ela tem uma disponibilidade muito maior de fornecedores, né, de fabricantes do medicamento. Isso favorece muito, em geral, o processo de compra pública, porque a gente tem a possibilidade muito maior de oferta de preços diversos, né, para concorrer no processo licitatório, no processo de pregão. Isso favorece, por exemplo, potencializa a rivaroxabana como um candidato muito mais de muito mais possibilidade para a gente conseguir disponibilizar o medicamento do que a pixabana. As principais evidências científicas na prevenção do AVC e na prevenção também na prevenção do AVC com fibrilação atrial e de eventos tromboembólicos estão listadas aí, são diversas, não vou falar de um. E essa é a estimativa de custo, né? A gente está falando aqui do cenário geral. Vejam, se o cenário de todos os pacientes, aqui são todos, né? Se todos os pacientes com indicação em bula acessassem Camaçari, esse seria o teto, né, de 10.500 pessoas, e aí a gente não está nem considerando prescrições inadequadas, né? Pacientes que não têm indicação, enfim, que acabam usando, seriam 11,5 milhões anualmente. Quando a gente aplica os critérios, e ainda assim... aqui é para a dose mínima, tá? Primeiro a gente mostra a dose mínima de rivaroxabana, e dose máxima seria 22 milhões, se todos os pacientes com indicação em bula utilizassem. Com os critérios que a gente está propondo, e que eu já falei,
isso cai, né, para um teto, um máximo, que não vai acontecer hoje em dia, porque o programa está começando a ser divulgado agora, embora já esteja implantado, de 2.700 milhões de reais, né, anualmente, tá? E para a dose máxima, 5 milhões e 200. Acontece que atualmente, na prática, a gente tem 65 pacientes cadastrados para rivaroxabana no PDME e 9 para dabigatrana. Quando o PDME passou a disponibilizar esses anticoagulantes orais, não havia uma especificação de uma limitação, uma escolha terapêutica, né? Então, eram anticoagulantes orais. Então, de acordo com a demanda que surgia, o processo era avaliado e aí, enfim, não havia distinção. Hoje a gente definiu, a rivaroxabana é um medicamento de escolha para essa classe e para esses critérios. Esses são os CIDs contemplados, isso vai ficar disponibilizado. Os exames exigidos são para fibrilação atrial, clírice de creatinina, a gente esqueceu de colocar aqui, mas para o caso de tromboembolismo venoso, né, trombose venosa profunda, a gente pede Doppler, tá? Na verdade está aqui, né? Acabou sendo ultrassom com Doppler, foi mencionado aqui. Então, essa classe terapêutica, especificamente a rivaroxabana, já foi solicitada ao SUS, já houve uma solicitação de incorporação dela ao SUS, ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, em 2016, encerrou, negou a incorporação dessa classe terapêutica, desse medicamento, especificamente também foi a rivaroxabana aqui, no SUS e negou, né, a incorporação para o tratamento da fibrilação atrial não valvar. E aí o quadro sintético dessa situação é que em Camaçari a gente tem a disponibilização, passa a ter a disponibilização deles de acordo com os critérios constantes em protocolo. Não é acesso amplo na atenção básica, não é isso. É de acordo com o fluxo de acesso proposto aqui, tá? Por esses critérios, até para uma questão de sustentabilidade, principalmente para a questão de sustentabilidade financeira. Enquanto o Ministério da Saúde ainda não incorporou, tá? Então, de maneira geral, no SUS, o que existe como obrigação dos municípios fornecerem é a varfarina mesmo, como opção de anticoagulante. Esse é o quadro síntese, que rivaroxabana é o medicamento escolhido, né, padronizado. Esses são os critérios de acesso. E, da mesma forma, para a glileptina, a disponibilização é custeada totalmente com recursos próprios de Camaçari. A proposta tem um potencial de beneficiar 2.500 pacientes. E as solicitações deverão ser encaminhadas ao PDME. Não foi dito nessa apresentação, mas a gente falou muito de custo, de teto de pacientes, e a gente acabou não contabilizando os benefícios esperados com isso. Então, são 2.500 pacientes que serão custeados, serão assim, né? Que teoricamente seriam custeados se o teto fosse atingido de pacientes hoje, mas a gente tem que pensar também que seriam 2.500 vidas aproximadamente protegidas de eventos cardiovasculares maiores, né? De AVC, de situações de recorrência de tromboembolismo venoso, trombose venosa profunda, incapacitação e todos os prejuízos sociais e para a vida do paciente decorrentes desses desfechos que não são prevenidos sem o uso dos anticoagulantes orais diretos. Bom, então é isso. Agora fica aberto o tempo para conversa. Qualquer dúvida podem falar comigo. Eu agradeço e estou aqui. Obrigado, gente. Tiago, parabéns. Você é brilhante e didático como sempre. Eu queria só reforçar o que ele já disse, porque quando a gente fala de padronização, não significa que a gente, que é de demanda aberta, que são os medicamentos que estão lá nas farmácias, que é necessário apenas a receita médica. Não, não é assim. Aqui em Camaçari, a gente tem o PDME, que é o Programa de Medicamentos Excepcionais, que é para o paciente não precisar abrir processo, judicializar, como em outros municípios, ele pode abrir um processo administrativo, lá no PDME. E já existiam muitas mesmo, demandas dos novos antidiabéticos e dos novos anticoagulantes. E é claro que sempre a avaliação as avaliações foram pelas evidências disponíveis, e, nesse momento, a gente está padronizando, a gente está publicando um protocolo que já foi também avaliado e deferido pela nossa CFT, Comissão de Farmácia Terapêutica. Então, eu preciso até da colaboração de todos para divulgar e saber explicar ao máximo esse protocolo, porque se o prescritor, por exemplo, fizer uma demanda, preencher um formulário, encaminhar o paciente para o PDME para a dabigatrana, por exemplo, aí a gente vai
sugerir para o prescritor que prescreva a rivaroxabana, se esse paciente estiver dentro dos critérios estabelecidos aí no protocolo. Então, eu queria abrir para todos as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui no chat até, ou podem falar. Eu prefiro até que falem. Tiago tem aqui uma consideração. Eu preciso fazer uma consideração, né, que eu esqueci de colocar nos slides e que é extremamente importante, que é uma declaração de conflito de interesse, né, uma declaração negativa de conflito de interesse. Então, assim, eu declaro que eu não tenho nenhum tipo de interesse, né, de conflito de interesse com com laboratório farmacêutico nenhum. Então, assim, eu não fiz participação nenhuma em evento, né, nos últimos anos, financiada por laboratório nenhum, pelo menos nos últimos 5 anos. Na verdade, nunca fiz na vida, né? Mas a gente, quando faz a declaração de interesse, a gente precisa fazer um memorando breve. E não tenho interesse nenhum, nenhum conflito relacionado a isso, tá? Nem contato nenhum com laboratório farmacêutico que possa, de repente, colocar em xeque, né, a probidade desse processo de escolha de indicação terapêutica de alguns representantes de classe, especificamente, né? De um em cada classe, em detrimento dos outros. Os critérios foram realmente custo, viabilidade, disponibilidade e pensando no processo de compras públicas. Obrigado. Obrigada, Tiago. E, assim, o PDME já existia, os processos, as demandas já existiam. Então, apesar de, por exemplo, a rivaroxabana, que a Conitec negou, os outros municípios estão sendo judicializados para fornecer, sim, a rivaroxabana, e aí o município fornece sem nenhuma avaliação técnica do farmacêutico. Claro que a maior parte é simplesmente porque não quer usar a varfarina, porque a varfarina realmente dá um pouco mais de trabalho por conta da RNI, mas esse é um medicamento que a gente tem padronizado do SUS e muito eficiente para a patologia. E aí, essa compra tempestiva nos outros municípios sempre onera muito, muito o custo, a programação financeira. Então, aqui em Camaçari, a gente faz diferente, a gente não precisa ser judicializado. E até se acontecer alguma judicialização, a gente já tem o protocolo estabelecido e publicado em Diário Oficial. Alguma pergunta, gente? Gostaria muito que vocês participassem. Não estou vendo aqui no chat. Nossa estagiária retada também que participou está aí, né? Parabéns, obrigada, viu, pela força. Então, essa apresentação vai ficar no YouTube do Cogetes. E aí a gente publica, a gente divulga para todos também. E a gente vai divulgar junto o protocolo, que já divulguei para muitas pessoas, mas a gente vai fazer agora a divulgação geral e eu peço que, por favor, compartilhem, para não fazer o paciente dar várias viagens ao PDME, porque talvez ele não se enquadra ou prescrever um medicamento diferente, ou principalmente para não deixar o paciente sem acesso, porque o farmacêutico Tiago deixou até muito claro aí, eu adorei essa última fala dele, mostrando os benefícios para os pacientes ao utilizar o linagliptina e rivaroxabana. Então, por favor, compartilhem. Então, acho que é isso, né? Todo mundo está muito tímido aqui. Mas não se preocupem, pode mandar o WhatsApp depois, que a gente está sempre muito disponível para responder. Luana está aqui dando parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. A gente que agradece, Luana. Luana, farmacêutica lá do Caminho do Mar, e ela já vai ser aí uma das nossas interlocutoras e que vai saber explicar na sua unidade para os médicos, para os enfermeiros, para os pacientes, como acessar esses medicamentos no SUS em Camaçari. Obrigada, Luana. Deixa eu ver aqui, tem mais uma no chat. É Luana mesmo. Obrigada. Paula? Paula do Cogetes, que ela hoje é administradora aqui da nossa... Oi, eu estou ouvindo aqui, eu estava tentando ativar por fone, deixa eu...
Então, agradecendo, né, a todos os participantes, né, foi maravilhosa a apresentação, muito elucidativa, muito bacana o protocolo. Espero que todas as pessoas presentes tenham aproveitado bastante, né, só agradecer a Thiago e a Andrea, né, e pela explanação maravilhosa. O Thiago bem aprofundado, assim, realmente, de conteúdo. E é isso, e agradeço pela participação do Sextou Cesal de hoje. Já ficam convidados para as próximas Sextou aí, com outros temas que quiserem trazer. Eu agradeço muito, muito a Tiago, a equipe do PDME, que já está há um tempo preparando essa apresentação, desde o ano passado, estudando todas esses dados de custo, dados clínicos, e agora que tudo pronto numa apresentação que ele fez rapidinho, muito didática e disse tudo. Então, Tiago, eu agradeço de novo, agradeço por fazer parte aqui da nossa assistência farmacêutica do município. Agradeço a todos pela participação e logo, logo a gente divulga o link lá do YouTube. Sim, vai estar Obrigada, disponível no obrigada a YouTube da todos. Cogex. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente.